Marcos capítulo 25, verso 1 ao 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença. Estamos, ó Pai, perante a Tua igreja. Estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. E agora, Deus, nesse instante eu lhe peço graça, lhe peço condições dos céus, para que de fato eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade, que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, da maneira como o Senhor quer nesta noite. Fala aos nossos corações, fala, Deus, da maneira como lhe apraz nesta noite. Senhor, a Tua palavra ela é poderosa, a Tua palavra ela penetra o mais profundo das nossas almas, a Tua palavra ela discerne as intenções do nosso coração, a Tua palavra, Deus, ela vem de encontro a todas as nossas necessidades, e esta palavra tem poder, ela tem autoridade, Senhor, para fazer tudo quanto lhe apraz. E esta palavra, certamente, ela não voltará para ti vazia, sem antes produzir o efeito para a qual tu a enviaste. Pois assim como a chuva cai sobre a terra e faz com que a terra possa frutificar a semente, e a semente venha germinar, venha crescer e venha produzir frutos, assim também é a palavra que vem da boca do Senhor. Ela jamais poderá voltar vazia, sem antes produzir o efeito desejado pelo Senhor. Portanto, agora, Pai, neste momento, só nos resta dizer: fala, Senhor, porque a igreja ouve. Fala, Senhor, porque o Teu povo está aqui, atento à Tua voz, atento à Tua palavra. É desta maneira, Senhor, que nós oramos, gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja, por favor, esteja se assentando. Eu confesso para a igreja que, por mais que nós tenhamos aí uma certa experiência em ministrar a palavra, toda vez que a gente se apresenta com essa responsabilidade, que a gente tem essa incumbência, nós estamos sempre com muito temor e tremor na presença do Senhor. Eu, nesse instante, também quero dizer à igreja que a minha preocupação é tanta, que o meu temor é tanto em pronunciar com fidelidade aquilo que o Senhor confiou a mim pronunciar a vocês, que os meus joelhos estão tanto quanto até meio que
fragilizados e fracos neste momento. Mas isso, igreja, é porque nós sabemos que o Senhor se faz presente, e nós entendemos o peso que é, a responsabilidade que é transmitir a palavra de Deus. Nós não queremos, eu tenho certeza que ninguém dos que se fazem aqui presentes tem essa intenção de tomar em seus lábios a palavra do Senhor como se fosse qualquer palavra, como se fosse qualquer coisa, ou a fazer como muitos fazem por aí, não dando o devido valor e a devida honra à palavra de Deus. Mas, igreja, coisa séria, coisa tremenda e de muita responsabilidade é estar com esta responsabilidade de transmitir a santa, gloriosa e poderosa palavra de Deus. Mas uma coisa me deixa tranquilizado, uma coisa me deixa com muita paz no coração, é ter a ciência de que a minha responsabilidade tão somente é levar a palavra de Deus até os teus ouvidos, e que é incumbência do Espírito Santo levá-las dos ouvidos até o seu coração, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor e é para o Senhor, igreja. Bem, e no texto que nós acabamos aqui de ler juntamente com vocês, nós encontramos aqui o contexto desta parábola no capítulo 24 do livro de Mateus, onde Jesus está ali proferindo o seu sermão no Monte das Oliveiras. E neste momento em que Jesus ele profere este sermão, em que ele traz essas palavras aos seus ouvintes, Jesus ele está falando sobre os dias finais. Jesus ele está ensinando, ele está pregando, ele está falando sobre os sinais da sua vinda e sobre o fim dos tempos. Esta palavra do Senhor Jesus, ela tem como objetivo nos ensinar sobre a necessidade, sobre a importância da nossa vigilância e preparação para o grande e maravilhoso dia da vinda do Senhor. Já foi dito, já foi cantado, já foi falado, já foi proferido aqui nesta noite, e nós vamos falar mais uma vez que esse dia, ele será inesperado. Nós sabemos que ele vem, esta é a certeza bíblica que nós temos na palavra do Senhor, mas nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá, mas ele prometeu e ele virá. Ele disse lá em João 14 aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, tende bom ânimo, eu vou para o Pai, e eu vou preparar-vos lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei para buscá-los, e para que vocês estejam comigo para todo o sempre. Esta é a promessa do Senhor Jesus para aqueles que o adoram, para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, para aqueles que o aguardam, para aqueles que estão confiando na sua promessa que ele um dia voltará para buscar a sua igreja. A palavra de Deus também nos diz que quando Jesus ele estava sendo elevado aos céus, e todo ali o povo olhando aquela visão maravilhosa e estarrecedora, Jesus então se ocultou entre as nuvens, e o povo todo com as cabeças erguidas, com os olhos atentos, olhando ali aquela visão maravilhosa. E de repente ali o texto fala que
os anjos do Senhor se apresentaram àquele povo e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para as nuvens? Pois este mesmo Jesus que foi ocultado aos vossos olhos entre as nuvens, ele virá novamente, igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E agora aqui, o capítulo 25 de Mateus, Jesus continua falando sobre escatologia, Jesus continua falando sobre a sua vinda, sobre os sinais dos fins dos tempos, e ele usa aqui então a parábola de um casamento judaico, onde o noivo tinha por hábito e costume ir até a casa da sua noiva para levá-la até a sua casa, onde ali estaria acontecendo a festa de casamento. As virgens que o texto aqui fala eram as amigas da noiva. Elas ficavam esperando o noivo com as suas lamparinas, com as suas lâmpadas acesas, para receber o noivo e junto com o noivo ir ao encontro da sua esposa. E o texto que nós lemos, esta parábola, fala dessas virgens, fala dessas amigas da noiva, falam sobre 10 virgens. Mas só que o texto faz uma divisão ali nestas virgens. No total eram 10. Mas o texto começa a fazer uma distinção aqui. O texto fala que 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram insensatas. A Bíblia fala que as prudentes levaram azeite extra consigo em suas vasilhas, enquanto que as insensatas não levaram azeite. Igreja, o azeite na vida do cristão, o azeite na vida do crente, o azeite na vida daquele que serve ao Senhor é algo muito importante, é algo muito significativo, é algo que não pode jamais faltar em nossas vidas, porque o azeite, igreja, ele simboliza a fé genuína, ele simboliza a graça de Deus que sustenta a nossa vida espiritual, mas também representa em nossas vidas a presença bendita, poderosa e gloriosa do Santo Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus precisa habitar em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade para trabalhar, para atuar, para fazer segundo aquilo que é o seu intento fazer. O Espírito Santo na vida do crente, ele ilumina, ele guia, ele nos capacita a vivermos uma vida cristã autêntica e frutífera na presença do Senhor. Sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós estamos limitados, nós estamos, podemos assim dizer, mortos, mas com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, habitando em nossas vidas, nós temos o poder, nós temos a autoridade, nós somos compulsionados por Ele com poder e com autoridade para fazer a obra do Senhor, para realizar o querer e a vontade do Senhor. Crente
que não dá liberdade ao Espírito Santo, crente que está vazio do Espírito Santo, ou crente que está limitando a ação do Espírito Santo em sua vida, é o crente que só fica nas intenções, é o crente que só fica na vontade, mas o crente que vive na plenitude do Espírito Santo de Deus, o crente que dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, é um crente cheio da autoridade, é um crente cheio da graça, é um crente que faz a diferença por onde quer que ele vá, é o crente que a sua palavra seja uma palavra de um mero bom dia ou de um mero boa tarde, não importa, essa palavra ela chega trazendo uma diferença, porque ela sai de um coração que está cheio e repleto da presença de Deus em sua vida. É necessário que nós, como a noiva do Cordeiro, tenhamos azeite em nossas vidas, e o azeite é o Espírito Santo de Deus. Ter azeite em nossas lâmpadas significa ter uma relação pessoal e íntima com Deus, e isto é alimentado pela oração, isto é fortalecido através da leitura da palavra de Deus, e é credenciado através da nossa obediência total à santa e poderosa palavra de Deus, igreja. Ter azeite em nossas lâmpadas significa também ter uma conduta moral e ética coerente com a nossa vida, coerente com os valores do reino de Deus. Ter o azeite em nossas vidas significa ter a capacidade de demonstrar e de exalar o amor, a justiça, bondade e fidelidade de Deus em nossas vidas para com o nosso próximo, porque é dessa maneira que Deus age, é dessa maneira que o Espírito Santo de Deus age na vida daquele que está envolvido com as coisas do Senhor. Ter azeite em nossas lâmpadas significa ainda ter uma esperança viva, igreja. Ter uma fé ativa na promessa de que Cristo voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. É necessário nós termos essa esperança viva em nosso peito, em nosso coração, porque muitos já nos dias de hoje dizem, pronunciam, falam que Jesus está voltando, mas lá no fundo não tem esta certeza, lá no fundo já não tem mais esta fé, lá no fundo já não tem mais essa expectativa, lá no fundo estão duvidando da promessa do Senhor. Mas quando nós temos o azeite de Deus em nossas vidas, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, atuando, agindo e operando, a nossa fé, ela é ativa, a nossa convicção, ela é firme, e nós não damos margens a dúvida alguma, porque nós cremos na poderosa e eficiente palavra de Deus. No texto que nós lemos aqui, igreja, no versículo 5, a Bíblia diz que o noivo ele demorou a chegar, e porque ele demorou a chegar, todas as virgens adormeceram. Isso pode indicar, igreja, que a vinda de Cristo, ela pode demorar um pouco mais além daquilo que esperamos. E porque essa vinda pode ser que venha demorar, é por essa razão que nós devemos estarmos preparados para enfrentarmos as provas e as tentações do tempo presente. Nós não queremos viver neste mundo, esta é a verdade.
O crente compromissado com Cristo, o crente envolvido com o Senhor, vendo tudo isso que está acontecendo, entendendo que nós não nos encaixamos nesse sistema, que nós não nos encaixamos neste mundo, o nosso desejo a nossa vontade é que o Senhor volte logo, que o Senhor venha nos buscar para um lugar de glória, um lugar maravilhoso, onde ali não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, onde ali toda lágrima será enxugada, e onde ali nós veremos coisas gloriosas e maravilhosas que nós jamais pensamos e imaginamos que veríamos na presença do Senhor. E nós ficamos ali: Senhor, volta. Eu não vejo a hora que o Senhor volta. E as coisas vão acontecendo e Jesus não volta. As coisas vão acontecendo ali e acontecendo aqui, e Jesus ainda não volta. E muitos, por verem o tempo passar, vão se deixando levar, vão se deixando se esvaecer-se na fé, e vão perdendo a credibilidade na volta do Senhor. Quem sabe de repente o sono começa a vir sobre as nossas vidas, começamos ali a ficarmos descuidados. Antes estávamos atentos, estávamos vigilantes, estávamos ali olhando para os lados, observando as circunstâncias, mas conforme o tempo vai passando, conforme a noite vai entrando, conforme a madrugada vai se aprofundando, e de repente começa a se abater um certo cansaço, um certo desânimo, as nossas vistas espirituais começam a ficar cansadas, e nós começamos a cochilar, nós começamos a tosquenejar, e de repente ali a gente acaba até adormecendo. Mas, igreja, o que vai fazer a diferença, mesmo que nós venhamos por um momento a adormecer, é se nós temos ou não azeite de reserva em nossas lamparinas. A nossa carne é limitada, nós podemos fraquejar, nós podemos titubear, nós podemos sim, de quando em quando, cometer aí alguns erros, mas o Senhor que habita em nós, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, que habita em nós, Ele está velando por nós, Ele está vigiando por nós. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias. O versículo número 6 diz o seguinte, que à meia-noite então ouviu-se um clamor anunciando a chegada do noivo. Elas adormeceram, estavam ali dormindo, mas de repente um brado quebrou o silêncio: eis aí, o noivo chegou. E ali então elas acordaram, elas despertaram, todas as 10. E isso, igreja, também pode estar indicando que a vinda de Cristo, ela é repentina, ela é surpreendente, e é por essa razão que nós devemos estarmos atentos e estarmos vigilantes. Jesus virá, mas não sabemos o dia, não sabemos a hora. Por isso vigiai e orai. Estais sempre firmes, atentos, observando, porque o Senhor, Ele vai voltar. Quer você queira, quer você não, quer você tenha essa fé ou quer você não tenha essa fé, não se pode mudar essa verdade. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, nos ensina a santa e poderosa palavra de Deus.
será surpreendente quando Ele voltar. Será glorioso, será surpreendente, mas será de muito temor e tremor para aquele que não deu credibilidade à voz e à palavra do Senhor. Portanto, igreja, façamos como o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardemos a palavra de Deus e saibamos que o Senhor é fiel e Ele está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Os versos 7 e 8 dizem que todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas acontece que as insensatas, elas perceberam que não tinham azeite suficiente. E o que elas fizeram então? Elas pediram emprestado às outras. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, igreja. Nós devemos invocar o nome do Senhor enquanto Ele se faz perto, enquanto Ele se faz presente, porque chegará o momento, chegará dia que buscarão e clamarão, mas será tarde demais, e já não há mais o que fazer, restará somente o lamento para este momento. Então aquilo que devemos fazer, façamos enquanto há tempo, façamos na hora adequada, porque Cristo, quando Ele vier para buscar o seu povo, quando Ele vier para buscar a sua igreja, haverá ali naquele instante um momento de uma revelação que vai demonstrar de fato as nossas verdadeiras condições espirituais. Muitas vezes achamos que estamos com tudo, achamos que não precisamos de mais nada, achamos que não precisamos de uma orientação, de um aconselhamento, achamos que já conhecemos certa passagem da palavra de Deus, achamos que isto é o suficiente, mas igreja, o mero conhecimento da vontade de Deus, o mero conhecimento da palavra de Deus, sem ter o tremor, sem ter o temor e sem ter o exercício da prática da mesma, de nada vale para as nossas vidas. É necessário conhecer ao Senhor, mas é necessário também viver aquilo que nós conhecemos do Senhor, o nosso Deus. Naquele momento, quando o Senhor vier, não haverá mais tempo, não haverá para quem pedir ajuda, para quem pedir apoio, já é tarde, não tem como fazer mais isso, não tem como fazer. Olha o que diz o verso 9: as prudentes recusaram dar o seu azeite às insensatas, dizendo-lhes para irem comprar por si mesmas. Cada um tem a sua responsabilidade, igreja, para com Deus, para com o Senhor. A salvação é para todo aquele que crê, todo aquele que realmente dá credibilidade à palavra do Senhor. É para todo que crê, mas a ela é também individual. A salvação nos é dada pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É o Senhor quem nos tem salvado, é o Senhor quem nos tem redimido, é o Senhor quem nos tem resgatado, é o Senhor quem nos tem transformado em uma nova vida, em uma nova pessoa, em uma nova criatura. É o Senhor quem tem firmado os nossos passos sobre a rocha que é Jesus e tem colocado um novo cântico em nossos lábios. Ele tem nos dado a salvação, tem nos dado esses privilégios gloriosos. Mas a palavra do Senhor também diz que os céus Ele é tomado a
força. A Bíblia diz que estreito e difícil é o caminho que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à salvação. E este caminho, nós bem sabemos, já que já foi dito, ele é o Senhor Jesus. E andar com Jesus, estar com Jesus, servir a Jesus, obedecer a Jesus, estar nas pegadas do Senhor Jesus, exige realmente responsabilidade, exige realmente renúncia deste mundo, exige realmente de fato responsabilidade para com o Senhor das nossas vidas. Precisamos nos lembrar, como o apóstolo Paulo disse certa vez: a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque ele dizia assim também, que eu já estou crucificado com Cristo. Precisamos estar com Cristo e estar em Cristo e entender que nós pertencemos ao Senhor. A palavra de Deus diz que foi o Senhor que nos escolheu como seu povo, como ovelhas do seu pasto. Não fomos nós que escolhemos a Ele como o Senhor, mas foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos escolheu, porque se a nossa salvação dependesse de nós, igreja, nós estaríamos aí perdidos ainda. Mas a nossa salvação é um ato exclusivo de Deus, é o Senhor quem trabalhou a nossa salvação, e a Bíblia diz que nós somos convencidos, foi pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse o Espírito Santo nos convencer, nós jamais seríamos servos e servas do Senhor. Mas nós louvamos, exaltamos, glorificamos ao Senhor das nossas vidas, porque Ele trabalhou em nossas vidas, Ele tem trabalhado, Ele tem nos ajudado, mas é necessário que nós venhamos a permanecer em sua presença. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para entrar nas mansões celestiais, igreja, é necessário que haja realmente abnegação, é necessário que haja realmente envolvimento profundo com o Senhor nosso Deus. É necessário que realmente haja temor e tremor em nossas vidas. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é um super crente, ninguém aqui tem super poderes, mas nós somos homens e mulheres de Deus, com falhas, com erros. Mas quando esses homens com falhas e erros, que somos nós, errarmos e clamarmos ao Senhor, o Senhor virá ao nosso encontro, o Senhor estenderá as suas mãos, o Senhor nos ajudará, o Senhor nos colocará em pé, e o Senhor nos dará forças para prosseguirmos em nossa caminhada até a sua presença. Portanto, meu irmão e minha irmã, olhe sempre para frente, sempre para o alvo, sempre para o nosso modelo, que é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. O versículo 10 fala assim: enquanto as insensatas forem comprar o azeite, o noivo então chegou, e as prudentes entraram com ele para a festa, e a porta foi fechada. O noivo chegou, quem estava preparado, as que estavam preparadas, entraram para a festa, entraram para a celebração do casamento, e a porta ela foi fechada. Isso significa, igreja, que a vinda de Cristo
ela será o momento da igreja entrar num estado de eternidade, será o momento da igreja do Senhor entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, será aquele momento que nós ouviremos da boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entrai e possuí por herança o reino que está proposto para vocês antes da fundação do mundo, nos ensina a palavra do Senhor. Será indescritível, nós não temos condições de aqui de enunciar, de falar como será este momento, como estará o nosso coração, como será ali o nosso se comportar neste momento, mas nós sabemos que é uma coisa tremenda, é uma coisa gloriosa. Certamente aquilo que jamais subiu ao nosso coração, aquilo que jamais passou em nossa mente, são essas coisas maravilhosas que nós ali vivenciaremos na glória, na presença do Senhor, o nosso Deus. Os céus abertos, o reino de Deus aberto, e a voz do Senhor: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, em contrapartida, aqueles que estiveram vivendo uma vida descompromissada, uma vida relapsa, uma vida como que se Cristo não existisse, ou como que se a Bíblia fosse apenas mais um livro qualquer, mais uma história contada, estes neste momento acordarão para o maior pesadelo das suas vidas, porque comprovarão que a palavra de Deus é real, que a palavra do Senhor realmente ela se cumpre, e que o Senhor Jesus cumpriu a sua promessa de buscar o seu povo e de buscar a sua igreja. Olha o que diz o verso 11, diz que depois que isto aconteceu, chegaram as insensatas, e elas viram que a porta já estava fechada, mas ali num ato de desespero, elas chegaram e bateram na porta. Elas bateram na porta, e como a porta não se abria, o desespero começou a aumentar no coração daquelas mulheres, e elas então, além de bater, elas começaram a clamar: Senhor, Senhor, abre-nos. Só que infelizmente nada mais ali poderia ser feito em prol daquelas mulheres. Haverá arrependimento, só que esse arrependimento será inútil, porque será um arrependimento fora de momento, fora de hora. Pessoas que durante a sua vida toda negligenciaram a sua fé, negligenciaram a sua preparação para o encontro com o noivo, e chegando o momento exato em que o noivo vem, já não há mais o que fazer. Basta tão somente, nesse instante, o choro e o lamento, e uma grande decepção vai pesar no coração destas pessoas. Igreja, olha, isso aqui é um ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que nos mostra a grande verdade que muitas pessoas estão correndo o risco de vivenciar isso. Bem-aventurados aqueles que ouvirão: vinde benditos, entrai para o reino. Mas, igreja, misericórdia para aqueles que naquele dia, naquela hora, naquele momento, contemplarão as portas dos céus fechadas, e ali já não haverá mais o que fazer, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta.
Nós falamos muito sobre isso, né? Que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas também a porta que Ele fecha, igreja, ninguém pode abrir. Então vamos estarmos preparados para o retorno e para a vinda do Senhor, porque Ele vem buscar o seu povo. O verso 12 diz o seguinte: diz que o noivo respondeu às insensatas: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha, igreja, que situação, olha que coisa terrível. Elas chegaram e encontraram a porta fechada. Elas bateram e a porta não se abriu. Elas clamaram ao Senhor, e quando elas clamaram ao Senhor, o Senhor respondeu. Mas a resposta do Senhor não foi positiva. A resposta do Senhor não foi agradável. A resposta do Senhor foi a pior coisa que elas poderiam ouvir em suas vidas. O Senhor disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Igreja, haverá uma rejeição definitiva e irrevogável da parte do Senhor para aqueles que não têm uma relação sincera na presença de Deus. É por essa razão que nós não podemos brincar com a nossa fé. Nós não podemos brincar com a nossa responsabilidade. É por essa razão que nós não podemos negligenciar a nossa nova condição em Cristo Jesus, a nossa nova vida em Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é poderoso, Ele cumpre a sua palavra na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Vamos nos colocar em pé, igreja. A parábola termina com uma exortação de Jesus, e a exortação é: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Devemos então vivermos constantemente na expectativa e na prontidão